estão cumprindo direitinho aí a quarentena, tá todo mundo quietinho dentro de casa? Então hoje nós vamos contar uma história maravilhosa para vocês, que é a história da primeira Páscoa. E aconteceu lá no Egito. Estou aqui hoje com a Carla. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz. A Carla vai nos ajudar hoje com a nossa história. Bom pessoal, a Páscoa, a primeira Páscoa, coisa que muita gente não sabe, aconteceu há muitos anos atrás, lá na terra do Egito. Pois é, o povo de Deus era escravo do rei Faraó. E Faraó não queria libertar o povo para orar, para servir a Deus. Foi então que Deus, na sua infinita bondade, ele mandou 10 pragas sobre o Egito. E hoje nós vamos estar falando sobre todas elas. E quando aconteceu a primeira Páscoa, é uma história maravilhosa de se ouvir. Tá? Tá todo mundo prontinho aí? Então vamos lá. Bom pessoal, como eu falei, a primeira Páscoa aconteceu lá na terra do Egito. O povo de Deus era escravo e eles estavam sofrendo muito. Foi então que Deus levantou um homem chamado Moisés para ajudar na libertação do seu povo. E quando Deus levantou Moisés, ele começou a enviar as 10 pragas. A primeira praga é essa aqui que eu vou mostrar para vocês. A primeira praga, ela foi muito triste. Sabe por quê? A água transformou-se em sangue. E naquela época, o povo egípcio, eles adoravam o rio Nilo. Era como se fosse um deus para eles. E lá, a água toda, no chuveiro, ou melhor, não tinha chuveiro naquela época, né? Eles tomavam banho de baldinho, no rio. Mas mesmo assim, toda a água se transformou em sangue, né? A água que eles bebiam, a água que eles nadavam, a água que era colocada para os animais, toda ela se transformou em sangue. E imagina o baucheiro que deve ter ficado na terra do Egito. Mas tudo isso foi para que Faraó libertasse o seu povo. Mas Faraó endureceu o seu coração e ele não deixou o seu povo sair do Egito. Foi então que Deus enviou a segunda praga sobre o Egito. E o povo sofreu muito, sabe por quê? Foram as pragas das rãs. Imagine, eu tenho medo de uma rã. Agora imagine milhões, milhares de rãs saindo por debaixo da cama, debaixo do armário, na cozinha, dentro da panela. O povo sofreu muito. E pediu que Deus, desse livramento sobre o povo, mas só que o Faraó, ele não cedeu, ele não deixou o seu povo ir. Ele continuou com o coração duro, não foi, Carla? Exatamente, o coração dele se endureceu Isso novamente. mesmo, mas ele não libertou o povo. E Moisés foi lá de novo conversar com ele. Faraó, Deus mandou você libertar o nosso povo, mas Faraó não libertou. Mas depois Deus tirou aquela praga, sabe? Deus, na sua infinita bondade, tirou aquela praga, o Egito ficou livre daquela praga. Mesmo assim, Faraó não cedeu. Então Deus anunciou a terceira praga. Moisés foi lá e disse: Deus mandou dizer que vai mandar a terceira praga se você não libertar o meu povo da escravidão. Foi então que aconteceu a terceira praga. Essa, gente, foi terrível, terrível. Imagina a sua cabecinha coçando por causa de piolhos. Essa foi a terceira praga. E você acha que foram só as pessoas que pegaram piolho? Não, os animais também pegaram piolho. E era no corpo inteiro. Imagina a coceira. Todo o povo do Egito pegou piolho. E vocês acham que o povo de Israel também pegou piolho? Não. Todas as pragas que Deus mandou sobre o Egito, o povo de Deus era poupado das pragas. Nenhum mal caía sobre o povo de Deus, porque o povo de Deus estava em oração, estava com o coração quebrantado, e Deus mandou apenas para o povo do Egito. Mas mesmo assim, Faraó continuou com seu coração duro e não libertou o povo. O povo estava sofrendo, estava cativo, e Deus queria libertar o seu povo.
Mas então, Deus anunciou a quarta praga. Vejam só. Que bichinho será esse aqui, hein, Carla? Será que são moscas? Moscas. Gente, todo mundo sabe o estrago que uma mosca faz. Agora, imagina várias, milhões, uma nuvem de mosca. Foi o que aconteceu sobre o Egito. E as moscas invadiram tudo, acabaram com tudo. Com certeza deve ter colocado aqueles ovinhos, né? Na comida, no alimento, e eles perderam tudo que eles tinham. Por quê? Porque os alimentos, não tem como comer um alimento onde a mosca vá, né? Então, pessoal, essa foi uma praga muito ruim. O povo sofreu muito. E Faraó, né? Ele às vezes até pensava, eu vou deixar o povo ir. Mas eu não vou deixar não. Endurecia o seu coração. E Deus ia lá e tirava a praga. Ele tirou a praga, né, das moscas e o povo voltou à normalidade. Mas Moisés foi até Faraó falar para ele sobre a quinta praga. Quando Deus anunciou a quinta praga, ele falou com o Faraó, Faraó, Deus me mandou aqui de volta. E ele disse que se você não libertar o meu povo, que eu vou enviar a quinta praga e ela será terrível. Faraó nem deu ouvidos. Faraó era um rei muito soberbo, um rei que não dava ouvidos ao povo de Deus, à palavra de Deus. Ele tinha vários deuses lá no Egito. Eles serviam a Baal, serviam a Aserá, outros deuses. Eles não acreditavam que o nosso Deus é um Deus único e verdadeiro e capaz de fazer todas essas coisas para provar que Ele é Deus. Foi então que Ele anunciou a quinta praga. E, gente, sabe quem sofreu dessa quinta praga? Os animaizinhos. Porque veio neles feridas, doenças, pestes sobre a vida deles. E a maioria morreu, ou melhor, né? Todos os animais do Egito morreram. Os cachorrinhos, os bichinhos de estimação, gato, né? Imagine se você tem um bichinho agora, né? Que tristeza que seria. Pois o que aconteceu lá no Egito. Todos os bichinhos, os animais do campo, do rebanho, os animais domésticos, todos eles morreram por causa dessa praga que foi enviada, que foi a peste nos animais. E aí, Faraó não se dobrou com essa praga, ele não se convenceu, né? Ele até se balançava, sofria muito, porque eles tiveram perda, os fazendeiros tiveram perda financeira por causa dos seus rebanhos que morreram, né, Carla? Mas ele não se dobrou, ele não se convenceu. Então, naquela época, Deus anunciou a sexta praga. E Moisés foi lá de novo e falou com ele: olha, Faraó, se você não libertar o meu povo, eu vou enviar outra praga. E vai ser muito ruim para o seu povo. Vocês lembram que eu falei que o povo de Deus, eles não sofriam nada com as pragas? Pois é, só o povo do Egito, aqueles que adoravam outros deuses, é que estavam sofrendo todos esses males que vinham sobre aquela terra. O povo de Deus era protegido. Deus não deixava que nada acontecesse com eles. Então, ele anunciou a sexta praga. A sexta praga foi úlceras, feridas no corpo das pessoas. E eles sofreram muito com isso. Faraó também teve várias feridas no corpo dele, da esposa de Faraó, do filho de Faraó. Todos os empregados lá do palácio sofreram com essa praga, todos os egípcios. Mas o povo de Deus nada teve. Todos eles estavam protegidos, porque o nosso Deus, ele é um Deus protetor. Mas aí, Faraó não deixou o povo sair. Foi então que veio a sétima praga. Foi terrível. Arrasou com o Egito, porque a sétima praga foi chuva de pedra e fogo, tá? Então veio sobre o Egito uma escuridão, né? E ali veio chuva de pedra, chuvas, né, com fogo, e acabou com tudo que tinha lá. Arrasou com as casas dos egípcios e eles tiveram muito medo. E os próprios egípcios estavam aconselhando o rei: rei, deixa esse povo ir, liberta esse povo. Mas Faraó toda vez endurecia o coração e não deixava o povo ir.
Então veio a oitava praga. A oitava praga, sabe o que aconteceu? Olha esse bichinho aqui. São gafanhotos. Gafanhotos, para quem não conhece, são bichinhos que acabam, destroem todas as lavouras de cereais, principalmente trigo, arroz, milho. Então veio uma nuvem. Deus enviou aquela nuvem de gafanhotos. E eles comeram, destruíram tudo, toda a plantação que tinha lá na terra do Egito. Teve perda financeira? Teve. Teve preocupação? Preocupação do rei? Teve. Ele ficou muito preocupado. Mas vocês acham que o coração dele por acaso amoleceu com essa história toda? Não. Ele continuou firme e dizendo que não iria libertar o povo de Deus. Mas aí, gente, olha só o que aconteceu. Quando Moisés chegou à presença de Faraó, ele falou com Faraó: Faraó, liberte o meu povo. Deus quer que o seu povo vá servi-lo, vai orar fora daqui. Liberte o meu povo. Mas ele não libertou. Ele endureceu o seu coração. Então Deus mandou a nona praga. A nona praga, sabe o que aconteceu? Olha que claridade que está aqui agora. Olha, nós estamos à tarde, né? Mas naquele dia, era dia ainda, o sol estava brilhando. Sabe o que aconteceu? O dia se tornou noite. E isso aconteceu durante 3 dias. Foram a praga das trevas. Todo mundo ficou no escuro. E no Egito, eles tinham lá com eles um costume, sabe, Carla? Que eles não saíam à noite. Por quê que eles não saíam à noite? Eles achavam que os espíritos ruins, as coisas ruins, pegariam eles à noite. Eles tinham medo do escuro. Eles tinham medo da escuridão. Então eles consideravam o sol como um deus. Então, nessa praga aqui, eles sofreram demais, porque não tinha nenhuma claridade para eles. Eles passaram 3 dias nas trevas, na escuridão. Enquanto o povo de Deus estava lá, curtindo o seu sol, curtindo o dia, curtindo a claridade. Por quê? Porque Deus libertou o povo dele desta praga. Apenas o povo do Egito é que era atingido por essa praga. Mas aí, mesmo assim, gente, Faraó não libertou o seu povo, E Moisés voltou muito triste, porque ele sabia que a 10ª praga seria a pior de todas, a mais terrível. Mas Deus falou com Moisés: volta lá e fala com Faraó, que se ele não libertar o meu povo, eu mandarei a última praga e ela será terrível. E ele mandou. Mas antes dele mandar essa praga, pessoal, Deus deu um conselho para os filhos dele, para o povo de Israel. É aí que vem a nossa Páscoa. Sabe qual foi o conselho que Deus falou para Moisés orientar o seu povo? Que todos eles deveriam matar um cordeirinho que fosse limpo, sem nenhum defeito, que fosse bem perfeito, E esse cordeirinho seria morto, o seu sangue deveria ser passado nas bordas da porta, nos umbrais das portas. E o sinal, esse sangue que passaria nas portas, seria o sinal de que ali havia o povo de Deus. Seria o sinal da libertação, que o anjo da morte iria passar à meia-noite sobre a terra do Egito e iria levar todos os primogênitos. Primogênitos, Carla, são os primeiros filhos da casa, Os primeiros filhos homens da casa. Então, o anjo da morte iria passar sobre a terra do Egito, levando todos os filhos de todas as famílias. Imagina que triste que seria, Mas o povo de Deus tinha essa proteção. E Deus orientou direitinho: cada um fica em família, e vocês vão assar esse cordeiro, retirar o sangue desse cordeiro, passar sobre as portas, que seria o sinal de que ali o anjo não iria passar, não iria levar aquele primogênito. E assim o povo de Deus cumpriu com todas as orientações que Deus deu. Passou o sangue direitinho nas portas, ficaram em família dentro de casa, e ali eles comeram daquela carne assada do cordeiro, junto com ervas amargas. Aquelas ervas significaria o sofrimento do povo ali no Egito. Eles deveriam comer isso até o amanhecer. E assim o povo de Deus fez. E naquela noite, sabe o que aconteceu?
o anjo da morte passou levando todos os primogênitos do Egito. Houve choro, houve tristeza, todas as casas tinham alguém chorando e sofrendo porque alguém foi embora, alguém foi levado, alguém morreu. Inclusive o filho de Faraó, o primogênito de Faraó, foi levado pelo anjo da morte. Então, pessoal, né, esta foi a primeira Páscoa que aconteceu há muito tempo atrás. Nos dias de hoje, a nossa Páscoa é comemorada diferente. Mas essa história nós vamos contar depois para vocês, tá? Lembre-se que o povo de Deus obedeceu e cumpriu com o que Deus falou. E assim, Faraó libertou o seu povo do Egito. E o povo pôde glorificar o nome de Deus. Ô Júnior, e uma coisa muito importante, que Faraó queria deixar o povo ir, mas ele não queria libertar as crianças. Não queria. Só que Deus, ele se importa tanto com as crianças que ele falou não, as criancinhas também vão ser libertas, porque Faraó queria libertar todos, menos as crianças. E aí Deus prova o amor dele pelas crianças também. É isso mesmo. E você, baixinho que está em casa, obedeça aos seus pais, obedeça inclusive a palavra de Deus, porque ela é viva e ela é fiel. E o nosso Deus, ele cuida de nós, assim como ele cuidou do seu povo lá em Israel. Tá? Beijos para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima história, que será bacana, maravilhosa. Algumas atividades que dá para você fazer em casa com a sua família. Olha que legal, reunir toda a família para a gente fazer uma atividade. Vamos lá, vou falar com vocês o que nós vamos precisar. Ó, eu estou usando folhas, estou usando rascunhos. Então o que eu fiz? Eu coloquei um durex, né, aqui nas folhas. Nós vamos usar uma caneta ou um lápis e algum objeto que você tenha na sua casa, algum brinquedinho que você queira usar. Então nós vamos colocar esses objetos aqui. A Júlia vai me auxiliar com a lanterna. Nós vamos precisar, pessoal, de uma lanterna, tá bom? Ou então você pode fazer no período da manhã, né, ou da tarde, com a sombra da luz do sol mesmo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o objeto, ó, e nós vamos contornar. Que bacana! Surgiu aí uma desenhista. Muito bem, muito bem. Então nós vamos fazer assim e depois você pode pintar com toda a sua família. Gostaram?